Bom, boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Hoje é dia 27 de março de 2013. Nós estamos no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com as energias superiores, sintonizar com a luz maior do universo, imaginarmos-nos envolvidos, mergulhados num oceano de luz e de energias, sentindo mãos de luz sobre nós, agradecendo a presença desses seres amigos que nos acompanham, que nos intuem, e que tenhamos uma reunião amorosa, fraterna e muito produtiva em termos de estudo. Iniciamos a nossa reunião. Bem, estamos continuando hoje a segunda parte do nosso estudo sobre gestação, reencarnação e aborto. Vimos o processo reencarnatório, vimos como é que acontece, e hoje estamos vendo as reencarnações que se frustram, que não ocorrem, não acontecem. Então, no caso de abortos provocados, por exemplo, na reunião anterior, vimos abortos espontâneos, todas as causas espirituais dos abortos espontâneos. Nós comentamos necessidade de reharmonização dos chakras da mãe e do espírito reencarnante. Então, esse processo expiatório reequilibra as energias de ambos. Vimos as situações em que não há espírito no embrião, entende? Apenas a fusão do óvulo, espermatozoide. É um fenômeno biológico que ocorre que não chega a termo porque não há espírito reencarnante. Vimos também a situação do aborto provocado mentalmente pela mãe que recusa a gestação, que está em pânico, odeia o fato, está grávida. Isso acaba rompendo as ligações. E a situação do espírito que também rompe as ligações, porque ele fica preocupado, não aceita onde vai reencarnar. Agora, passamos então um item novo, que são os abortos provocados. Ou seja, o espírito quer reencarnar, a mãe quer ter o filho, o médico, todo mundo está trabalhando junto, mas surgem situações. Por exemplo, doenças congênitas, que podem ocasionar abortos. Agora, existem doenças congênitas que não levam ao aborto espontâneo e se cogita de se fazer o aborto. Então, o grande questionamento que nós fazemos com a visão espírita, e temos as respostas claras a esse respeito, é se é lícito ou não fazer o aborto no caso de uma doença importante, congênita. Por exemplo, rubéola. A mãe está com rubéola, está diagnosticado, evidenciado rubéola, todos os exames provam, é um risco grave essa criança fazer efeito importante, significativo, que vai modificar toda a vida do casal. Nós sabemos que se alguém está reencarnando com um defeito físico, isso é uma necessidade desse espírito para superar essa dificuldade. Então isso vem em crescimento dele, não é simplesmente um acaso que está ocorrendo. Esse fenômeno tem uma razão de ser, está sucedendo em função de uma consequência de vida anterior, e aquilo não é um processo de nunca, é um processo de reharmonização das energias. Então ele está tendo a oportunidade de drenar para o corpo biológico se libertar de um problema do perispírito para um corpo físico. Isso é um processo terapêutico que a própria natureza proporciona. Além do que o pai e a mãe estão tendo um filho com problema congênito importante, eles também estão envolvidos nessa história. Ou porque se ofereceram de uma forma fraterna, amorosa, para receber esse espírito, ou porque eles são cúmplices desse passado e precisam resgatar em conjunto aquela situação. Seja como for, não é um fenômeno casual, há todo um histórico, e não é lícito matar esse feto em função de que ele tem uma doença congênita.
Matar mesmo. Porque a vida começa quando há fecundação. Isso é um ser em desenvolvimento e o espírito está reencarnando desde o primeiro momento da fecundação. Eu tenho um caso pessoal comigo e minha esposa muito interessante, que nós temos quatro filhos. E quando a Helena, minha esposa, estava grávida do quarto filho, os três filhos pegaram rubéola e ela também se contaminou. Então, naquela época, hoje ele tem 34 anos de idade. Então, isso mais uma gestação há 35 anos atrás. Não existiam recursos de exames que hoje existem. Então, o colega mencionou a situação e alguns amigos colocaram o seguinte, médicos também, como eu, colocavam, olha, eu acho que você deve fazer um aborto, porque já pensou ter um filho com defeito físico, você vai gostar, seria hipócrita, você ficaria, que bom, filho com defeito. Isso é mentira. Não vou gostar, mas vai ser amado tanto quanto os outros filhos tiveram defeito físico. Mas eu preferiria que ele não tivesse defeito físico, evidentemente, não foi hipócrita. Mas se seu filho vier com cego, porque pode vir cego pela rubéola congênita, e daí, mesma coisa, a gente vai proporcionar tudo a ele, mas não vai matá-lo porque vai ser cego. Aí alguém perguntou, mas ele pode vir com um defeito cerebral grave e ser uma criança que vai viver praticamente vegetando. Bom, vai ser muito triste e difícil, mas ninguém vai matá-lo por causa disso. Bom, o que sucedeu é o seguinte, que a gente fez as nossas orações, a reunião do Evangelho no lar e tudo mais, e o que aconteceu foi o seguinte, que ele nasceu, foi o maior de todos os nossos filhos, com 4,4 kg, 800, eu me recordo exatamente, 4 em montão, que eram 4 filhos, né? Foi o mais forte, hoje ele é atleta, é o mais alto de todos, fez faculdade, pós-graduação, é professor de tênis, entende? Não tem absolutamente nada, né? Então, vejo que ele poderia ter sido morto em função de que poderia ter alguma coisa, né? Mas mesmo que tivesse, também não justificaria. Então, há esses dois ângulos da questão para serem abordados. Bem, vamos voltar aqui. Opa. Abortos provocados, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui no anterior. Isso. Estupro. Uma situação complexa, muito difícil de se analisar é a questão do estupro. Ou seja, qual é a posição da doutrina espírita com relação àquilo que a lei já faculta hoje, em caso de estupro, que se faça um aborto. Porque a mãe argumenta que não queria aquela criança, enfim, é traumática a situação, se deve ou não abortar. Bem, o seguinte, primeiro vamos analisar quem é essa mãe espiritualmente, quem é esse espírito que está reencarnando e por que isso está acontecendo. Convém fixar de uma forma bem objetiva que o estupro não é programado espiritualmente. Fique bem claro isso. Não há programação espiritual de estupro. Como também não há programação espiritual de assassinato nem de suicídio. Isso são atitudes grosseiras do ser humano, violentando a lei natural e tomam por livre-arbítrio esse posicionamento. No entanto, embora não seja programado espiritualmente, o que acontece é o seguinte, é que essa moça, essa senhora que sofreu a violência física e engravidou, repito, não foi programado, mas aconteceu, esse processo tem um histórico que precisa ser compreendido. A mãe, a mulher que sofreu a violência física e engravidou, se nós formos observar o histórico kármico dela, se nós formos analisar as vidas anteriores dela, a gente vai ver o seguinte, que ela está muito envolvida, ou esteve muito envolvida, em situações de violência contra a mulher, de violência contra escravas, enfim, uma série de situações há milhares de anos, em outros países, Império Romano, Egípcio, tudo mais, né? Então, ela traz aquele desequilíbrio, aquela desarmonia energética, mais concentrada no chakra genésico,
fragilizando isso, tornando-a suscetível dessa possibilidade. Não programação, repito. E o modus vivendi dela nessa encarnação não foi suficiente para reequilibrar essa tendência desagradável, triste que ela tinha. Então ela foi vítima de uma violência e engravidou. Certo? Então, e quem é o espírito que está reencarnando como filho através de uma violência dessa? Bem, é uma gestação de exceção. Portanto, o processo reencarnatório aí é um processo de exceção. Como assim? Normalmente as entidades espirituais reencarnam numa violência dessa, ou são de um extremo ou de outro. A grande maioria deles são obsessores, perseguidores espirituais dessa moça, dessa senhora, entende? Que a estavam induzindo ao crime, à droga, ao suicídio, à depressão, enfim, uma série de situações que poderiam levá-la a uma coisa muito mais grave naquela vida. Certo? Estava ali aderido ao campo energético dela, esse espírito. E no momento da violência, há uma sintonia magnética, um campo de vibração pelo ato, a frequência de energia atrai o obsessor, magnetiza e ele mergulha dentro do campo vibratório da mãe e reencarna automaticamente. Certo? Dessa forma ela se libera dessa perseguição, certo? Se libera dessa perseguição, é uma oportunidade de reencontrar alguém do passado, perdoar e até amar. E vice-versa, ele a ela. Porque ele obsediava, porque tinha ódio dela por coisas que ela teria feito para ele em outra época. Então vejam bem. Para nós entendermos a situação espiritual que está ocorrendo. Certo? Então é o seguinte, o que sucederá no caso de se efetuar o aborto numa gestação de estupro? Primeiro, o espírito que está... esqueci de colocar. Outro tipo de espírito que reencarna ali não é o obsessor. Outro tipo de espírito que reencarna ali, às vezes, é um grande amigo, um grande protetor, um mentor espiritual, que, conduído pela situação, oferece-se missionariamente para auxiliá-la nesta vida. É aquele filho maravilhoso, arrimo de família, que vai ajudá-la a vida inteira e tudo mais, que nessa oportunidade reencarna. Então, geralmente, são dois tipos de espíritos em posições extremas. Bom, no caso de haver o aborto, se provocar aborto, o que acontece? Se for um espírito de luz, ele vai lamentar muito a oportunidade perdida de poder ajudar a mãe a perder toda aquela apoio durante a vida inteira que teria, 30, 40 anos, às vezes 50 anos, aquele filho fantástico que estaria reencarnando. Ou, em sendo o obsessor, o perseguidor, ele vai continuar aderido ao campo vibratório dela. E o ato do aborto violento, agressivo, a destruição do feto, o que vai determinar? Vai determinar dor nele, porque ele é denso, pesado, ele tem o corpo astral denso, sofre violentamente isso, retorna ao processo de perseguição com muito mais violência depois. Certo? Resultado, se for feito o estupro, não é recomendado o aborto, porque não trará benefício nem ao espírito, nem à mãe, nem a ninguém. Pelo contrário, só trará mais problemas, mais prejuízos e perda de oportunidades, de soluções. Violência, estupro sim, mas o aborto é uma nova violência que não vai resolver uma violência anterior. Um ato de amor, um ato de ternura, um ato de compreensão com aquela criança que está ali, entende? Aceitando-a é que pode resolver a situação ou amenizar muito a situação. Alguém argumenta, mas a mãe não tem condições psicológicas. Não tem naquele momento. Mas às vezes, quase um ano depois, 9 meses, poderá ter. E se não tiver? Não mate. Alguém quer adotar. Sempre há alguém querendo adotar recém-nascido. Eu sou pediatra também e sei que a busca de recém-nascido para ser adotado é enorme.
Ninguém quer adotar pivete de rua que joga pedra na vidraça. Ninguém quer adotar. Mas recém-nascido, olha, gente, a fila é enorme. A procura é imensa. Não precisa matar o indivíduo por causa disso. Tá? Então, essa criança, se não for ali, se não tiver nenhum parente que fique com a criança, alguém a adotará. Bem, a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte. É uma questão que as pessoas têm um relacionamento e tomam a pílula do dia seguinte para que não haja gestação. O que sucede é que, como a reencarnação inicia-se no momento da fecundação, no momento que o espermatozoide se une com o óvulo, e a pílula do dia seguinte, frequentemente, já está sendo microabortiva. Já houve a união do espírito ali ao óvulo, ao espermatozoide, ao ovo, já está reencarnando, e então a pílula do dia seguinte é um processo microabortivo. Portanto, a gente na visão espírita, contrário ao uso da pílula do dia seguinte, como é favorável ao uso da pílula anticoncepcional, sem problema que a pessoa tem o direito de engravidar ou não engravidar. Pílula anticoncepcional é uma coisa completamente diferente e a visão nossa é completamente diferente a respeito. Anencéfalo. Veja, pois não, o microfone está lá com a Valmira, nossa amiga Val. Eu queria que o senhor falasse um pouco quando o estupro entre pai e filha. E quando essa criança nem sabe o que é vida sexual, né? Então ela não provocou, ela não tinha nem atitudes ou condutas que levou ela a ser estuprada, uma criança de 4, 5, 6 anos. Mas aí não tem gestação, não tem... Não tem, mas acontece o estupro. E depois, muitas vezes, essa criança é violentada pelo pai anos e anos depois engravida, quando chega o período fértil. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, quando acontece isso entre pai e filha. Bom, então, fugindo aqui do assunto da questão da reencarnação, da gestação, mas tudo bem, está ligado à questão do estupro, como você falou, né? Então, nesse caso, sabe-se que o pai e a filha, eles frequentemente têm um histórico de vidas passadas complicado. Eles têm um histórico de vidas passadas muitas vezes terrível, muitas vezes complexo, entende? O que não justifica em hipótese alguma isso, apenas são as observações que se faz. Né? É como alguém diz assim, não, eu roubo muito porque eu fui pobre. Não, isso é a explicação, mas não está justificando, na verdade? Mas é uma explicação que ele está dando em função disso. Então, nós sabemos que esse histórico é muito longo, às vezes de muitas vidas, extremamente complexo, doentio e desequilibrado. O que se recomenda é que se faça um tratamento psiquiátrico, que se tome as medidas legais, policiais, que a lei do Brasil e dos países prevê, certo? Então, essa é a visão que a doutrina espírita dá. Se dê orientação por assistência social, se dê orientação por psicólogo, psiquiatra, tome todas as providências, certo? Mas no caso de haver uma gestação, certo? No caso dessa situação, o que é que se recomenda? Que não se mate aquela criança, certo? Aquele bebê, que se dê toda a cobertura, toda a assistência social, psicológica, espiritual, e que essa criança seja encaminhada a alguém que vai recebê-la com amor, vai educá-la da melhor maneira possível e vai oportunizar essa criança que tem uma vida, certo? É complicado? É difícil, sem dúvida que é, certo? Mas a gente não é favorável a matar nunca. Anencéfalo. Bem, hoje se discute muito a questão da anencefalia, ou seja, quando a criança não tem, o bebê não tem cérebro, não tem uma parte significativa do cérebro. Encéfalo, sem, né? Amoral, sem moral, anencéfalo, sem encéfalo. Então,
existem correntes favoráveis, existem correntes desfavoráveis, dentro do meio jurídico, dentro do meio médico, dentro da nossa visão como médico espírita, bem claro, colocando isso, nós vamos nos posicionar a respeito disso. E quem já escutou a história, me desculpe, porque eu vou contar novamente a história, né? A Valmira já deve ter escutado a história, provavelmente. Mas é o seguinte, é muito clara essa história. E no meu livro, Gestação, Sublime Intercâmbio, existe essa história, né? Desse caso de anencefalia, né? E para o pessoal aqui da casa, depois tem DVD dessa palestra aqui, já tem DVD também com todos os detalhes, tá? Gestação. Muito bem, mas então vamos explicar a questão do anencéfalo relatando essa história. Bem, como o fato é real, vamos dar nomes fictícios, né? Então, João e Maria. João e Maria, casados há muitos anos. João e Maria não tinham filhos. E depois de muitos anos de casado, há uma notícia que os deixa extremamente felizes. Maria está grávida. Os dois comemoram, fazem encontros com a família, com os sogros, os pais, os parentes, né? Vários almoços, churrascos e tudo mais. Né? Hoje em dia eles até não comem mais carne, inclusive. Eu conheço o casal de outro lugar. Mas, naquela época, eles ainda usavam um churrasquinho. E o que acontece então é o seguinte, depois de muita comemoração, continuam acompanhando a gestação, até que num dado momento, o médico, que vamos chamar de Dr. Alfredo, o Dr. Alfredo chama João e Maria, estudando a ultrassonografia do bebê, ele diz, olha, tem uma notícia um pouco delicada para dar a vocês. E o que acontece é que Maria e João, doutor, o senhor fala logo para a gente não deixar ficar nervoso. Não, é porque o bebê tem um problema e tal. Doutor, fala logo, pelo amor de Deus. Aí ele pensou o seguinte, puxa, se a gente fala logo porque a gente não é delicado. Se a gente fala devagarzinho é porque tem que falar logo, né? É como é complicado, mas tudo bem. Aí ele começou a dizer assim, olha, o que acontece é o seguinte, meu querido casal, o que acontece é que o bebê é anencéfalo. Meu Deus do céu! Como é que o senhor nos dá uma notícia dessa? Pois é, o bebê é anencéfalo, né? Mas o senhor não está me matando de susto, não sei mais o que, não, tudo bem. Né? Então nós vamos explicar para vocês e tal. Mas o que é exatamente anencéfalo? Ele explicou para eles, aí eles choraram e tal e tudo mais. Muito bem, voltaram depois de um tempo, se prepararam melhor e voltaram à consulta do colega dizendo o seguinte, doutor, nós marcamos essa consulta hoje só para conversar sobre a questão do anencéfalo. Aí o médico disse assim, bom, eu já imaginava, estava esperando, né? Aí fizeram todas as perguntas, aí o médico disse o seguinte, bem, então eu vou dar um presente para vocês. Eu sou um dos donos da maternidade, aqui um dos sócios, eu posso fazer o aborto gratuitamente. Não vou cobrar nada de vocês, material, tal, tudo. Vai ser um presente para vocês, eu faço o aborto, sem problema nenhum. Não, nós não queremos fazer o aborto. Mas como vocês não querem fazer o aborto? A criança não tem cérebro, ela não vai viver, ou vai viver algumas horas e vai morrer depois. Eles disseram, não, é porque nós somos espíritas. E assim, eu já ouvi falar, né? Eu acredito em outras vidas, não sei mais o que, é isso mesmo. Mas então é o seguinte, vocês não querem fazer aborto do anencéfalo? Não, nós não queremos fazer aborto do anencéfalo. Nós queremos acompanhar a gravidez todo mês. Todo mês nós queremos vir aqui pegar as orientações de alimentação, de vacinas, de exames de laboratório. Nós queremos até o final acompanhar a gestação e ter essa criança, se for possível. O médico ficou muito admirado. Disse, não, tudo bem, eu respeito a decisão de vocês e nós vamos acompanhar a gestação até o final. E eles iam todo mês, faziam os exames, tomavam as providências. E como eram espíritas, né, embora não há muito tempo, mas mais ou menos iniciantes, pegaram todas as orientações e aprenderam a fazer a reunião de harmonização no lar, ou evangelho no lar, que muitas pessoas chamam de culto do evangelho no lar. Eu acho que a palavra culto não cabe muito na doutrina espírita, é melhor dizer evangelho no lar. E eles faziam então a reunião do evangelho no lar,
toda semana e pediam a proteção dos amigos espirituais, colocavam água em cima da mesa, liam livros espíritas de mensagens e tomavam a água e mentalizavam com amor a criança que Maria estava gestando. E eles conversavam, porque tinham a orientação, né? Conversavam com o bebê. E saíam para mostrar os passarinhos, né? Mostrar a natureza, mostrar o pôr do sol, né? Os animais, falavam sobre amizade. Estava chovendo, diziam que a chuva era maravilhosa, porque era bom para a plantação. Enfim, eles transmitiam durante toda aquela gravidez informações suaves, bondosas sobre a vida, sobre o amor. Falavam o quanto o papai ama a mamãe ama o papai, quanto que a vovó é boazinha, enfim. Trocavam energias suaves, agradáveis com aquele espírito durante toda a gestação. Muito bem. Passou-se o tempo, chegou o momento do parto, o casal sai correndo para a maternidade, né? Em trabalho de parto, o marido, quase que eu digo o nome dele, o marido pediu para assistir o parto. O colega disse, olha, não aconselho, porque vai ser traumático. Não, eu assino o documento, eu quero assistir e tal, insistir, tá bom. Então, assinou o documento, assiste o parto. Houve o parto, o bebê nasceu, era anencéfalo, o pai desmaiou, tiveram que atrapalhar o atendimento para poder atender o pai também, né? Desmaiou na hora do parto. A mãe viu rapidamente o bebê, foi levado para a incubadora. O bebê viveu na incubadora 86 horas com oxigênio e desencarnou. Morreu, biologicamente morreu. Muito bem, o casal arruma as coisas, os presentinhos, os parentes e tudo mais, vão para casa triste, chorando e continua a sua vida. Como espíritas que eram, depois já naquela época, estavam começando a participar das sessões mediúnicas, né? Já vinham estudando há algum tempo, e um dado momento, na sessão mediúnica, um médium vidente diz o seguinte para o coordenador. Dr. Pedro, digamos que fosse o nome dele. Dr. Pedro, acontece o seguinte, está havendo uma criança aqui que quer se manifestar, que quer se comunicar. E aí o Dr. Pedro virou-se para médium que dava as comunicações. Você está sentindo a presença da criança? Estou sentindo. Então, facilite o transe psicofônico, a popular incorporação. Facilite o transe psicofônico e dê comunicação, dê passagem mediúnica a esta criança. Aí a vidente disse, Dr. Pedro, esta criança é muito iluminada, é muito bonita, é uma menina cheia de luz que está chegando sorrindo aqui. Aí se concentram e a médium começa a falar. E diz mais ou menos o seguinte, papai, mamãe, boa noite. Aí o Dr. Pedro está se dirigindo a alguém do grupo, aí o médium aponta, aquele é o papai, aquela é a mamãe. Aí o coordenador diz o seguinte, bem, deve ser de outras vidas, não? Porque eles não tiveram filhos nesta vida. Não, tiveram eu. Eu era aquele anencéfalo. Aí ficou aquele silêncio, aquela emoção. Ele disse, pois não. Aí a médium vidente, doutor Pedro, a criança é muito bonita mesmo, muito iluminada. E tem um olhar assim, brilhante, inteligente. Aí ele disse, mas então, que lhe damos o prazer da sua visita. Eu vim aqui para agradecer. Agradecer ao papai e à mamãe, tive permissão dessa comunicação, porque eu tive a oportunidade, durante 9 meses e 86 horas, de drenar as minhas energias em desarmonia, de libertar-me dos meus defeitos físicos no corpo espiritual para o corpo biológico, onde eu expiei aqueles problemas todos e me libertei dos meus defeitos. Porque eu usei o meu cérebro de uma forma negativa em vidas anteriores. E agora, então, eu tive a oportunidade de
drenar essas energias para um corpinho. E agora estou liberta. Aí o coordenador falou o seguinte: falas de uma forma tão inteligente e tão profunda, né? Ele disse: é por isso. Porque eu usei o meu cérebro equivocadamente. Não me faltava inteligência. Agora eu tive 9 meses de lição de amor, de lição de fraternidade, de lição de aceitação, de receptividade, de carinho, de contato com os passarinhos, com o pôr do sol, com a amizade, com a família, durante 9 meses. Eu assisti, eu participei, às vezes consciente, no começo, depois mais inconsciente, eu participei da reunião de harmonização no lar, certo? E recebi aquelas energias todas durante 9 meses e aquelas 86 horas ainda no berçário. Então, meu pai e minha mãe têm merecimento, porque permitiram que eu tivesse essa reencarnação, que foi útil para mim, embora curta. E como eles têm merecimento, meus instrutores espirituais estão dizendo: pode dizer, sim. Então estou dizendo: papai e mamãe, eu vou ser filha de vocês ainda, dentro de 1 ano e pouco. E se quiserem, meu nome é Shirley. Tchau, boa noite para vocês. E foi-se embora. Depois de 1 ano e pouco, o casal engravida e Shirley nasce. E hoje é uma bela menina. Tá? Já mocinha. Então, aí está a resposta. Num caso específico, real, tá? Além, muito melhor do que explicarmos por que não somos a favor do aborto de um anencéfalo. Porque é um espírito que tem um processo de crescimento aí. Seguindo. Bem, abortos admissíveis. O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, certo? Ele traz na pergunta 359 uma situação onde considera legítimo, considera válido a feitura de um aborto, que é a única situação quando a morte da mãe é iminente. Né? Quando é próxima, evidente, quando não há solução, ou seja, a mãe irá morrer pelo sangramento intenso que está tendo, por uma situação qualquer, quando o risco de vida é seríssimo, então é válido fazer curetagem uterina e efetuar o aborto. É a única situação, mesmo porque se a mãe morrer, a criança normalmente vai morrer também. Né? Então, questão 359 do Livro dos Espíritos. O microfone está ali? Pode passar o microfone para o Henrique? Doutor Ricardo, eu queria lhe repassar uma pergunta que me foi feita no atendimento fraterno. Era uma jovem senhora que na adolescência ela fez um aborto e depois, passado alguns anos, se sentia extremamente culpada pelo ato que cometeu. Qual a melhor maneira de aconselhar essa senhora e outras pessoas que por acaso tenham feito aborto na juventude, na adolescência e depois tiveram conhecimento do erro que cometeram? Pergunta extremamente importante. Bem, a grande maioria das entidades espirituais, a maioria esmagadora das que sofrem no plano espiritual, nas regiões umbralinas, de trevas e desequilíbrio, elas sofrem por um motivo básico, que é culpa. Certo? Que é culpa. Então, o processo da culpa, ele é um processo que ele é nocivo quando não é orientado. A culpa é válida para dar o clique para que a pessoa, arrependendo-se, mude a postura e passe a trabalhar construtivamente ao invés de destrutivamente, recuperando o tempo perdido e reequilibrando, prestando benefício. Se prestou mal à sociedade, preste um bem à sociedade. E assim por diante.
Então, o seguinte, alguém que fez um aborto, ou vários abortos, promoveu, executou, orientou, etc., essa pessoa, nós vamos ver depois, ela costuma ter campos de energia em desarmonia em certas regiões do perispírito, principalmente no chakra genésico. O que fazer? Pode trabalhar mentalmente, fisicamente, em benefício de gestantes. Pode trabalhar mentalmente ou fisicamente em benefícios de crianças abandonadas, de creches, de orfanatos, etc., né? Então, esta é uma forma de construir energias de alta frequência, comprimento de onda fino, luminosas, brilhantes, energias equilibradas, ligadas à questão da maternidade, da infância, etc. E há um máximo que nem todo mundo pode fazer, que é adotar uma criança, certo? Oportunizar alguém uma nova vida, um novo lar, né? Adotando uma criança, mas nem todos podem, têm condições, o equilíbrio para isso. Então, há várias formas de auxiliar. Aqui no ICEF, por exemplo, há um grupo de senhoras, que não tem nada a ver que fizeram aborto, tá? Um grupo de senhoras que organizam, a minha esposa é a coordenadora no caso, né? Organizam um berçário de atendimento a gestantes pobres. Né? Aqui, por exemplo, a Valmira participa, a Ivone participa, que eu estou sabendo agora, recentemente, né? Então, a Zenalda participa também. Então, várias pessoas participam desse trabalho que elaboram do ano inteiro belos enxovais para crianças pobres, carentes, etc. É uma forma magnífica, né? Existem muitas outras maneiras, né? Mas o importante é não se fixar na culpa. É passar a ter uma atitude produtiva, certo? Porque quem fez o mal não precisa necessariamente sofrer. É uma ilusão que tem que sofrer. Aí tem que trabalhar. Não é necessário abrir a porta da dor, mas a abriremos com certeza se não abrirmos a porta do labor e do amor. Pronto. Então, é isso que a gente poderia dizer. Ok, Henrique? Ótimo. Obrigado. Vamos adiante. Vamos adiante. Abortos provocados, consequências espirituais. Agora, certo? Na espiritualidade e quando reencarna. Então, há problemas emocionais, depressões agora. Na espiritualidade, lesões no corpo perispiritual que ficam. E quando reencarna, geralmente traz algumas tendências a problemas físicos também e emocionais. Seguindo. No caso da mãe, nós vamos ver a mãe, o pai, porque às vezes o responsável maior é o pai, não a mãe, em alguns casos, né? E o médico e tudo mais. A mãe. Olha, aqui está o chakra genésico, com 4 campos de força, 4 pás ou 4 pétalas, né? Aqui está o aparelho reprodutor. Esse chakra aqui está desequilibrado. Pode mostrar? Pode mostrar. Aqui nós temos aqui ondas que são diferentes. Elas têm desenhos diferentes. Não saem homogêneas. Esse chakra desequilibrado pode ter várias causas. No nosso exemplo, essa senhora está tendo esse chakra desequilibrado em função dos abortos da vida passada ou dessa vida mesmo. O que acontece? Vamos mostrar aqui. Aqui nós temos a trompa, onde tem célulazinhas ciliares que varrem, tem cíliozinhos microscópicos que varrem o óvulo fecundado. Aqui está, microscopicamente, a trompa, o óvulo fecundado e as célulazinhas ciliares que iriam varrer o óvulo fecundado. Significa que, quando há uma gestação, o óvulo fecundado aqui, ó, nessa posição, ele vai descer e aninhar-se aqui no útero. Vai nidificar, tá? Vai aninhar-se no ninho uterino. Ninho que é formado todo mês. E quando não tem, né, filhotes, há a menstruação, há a eliminação do ninho. Ele é formado todo mês. Né? Seguindo. Vejamos então o seguinte. O óvulo fecundado, então, estaciona
a trompa não encaminha o óvulo. Por que não encaminha? Porque o chakra, o comando, está doente. E o óvulo fecundado, não encaminhado para a trompa, ele desenvolve isso aqui na trompa mesmo. Então, o que acontece? Vamos ver. Acontece uma gravidez tubária, porque o óvulo fecundado fica na trompa. E a gravidez tubária automaticamente costuma provocar aborto. Então veja, semeou aborto, colhe aborto, certo? Então isso não é inexorável, pode-se evitar tudo isso se ela tiver uma atitude, quando desencarnar, de grande trabalho, produtividade, etc., né? Ou nessa vida mesmo. Então isso nem sempre obrigatoriamente ocorre, vejam bem, mas pode ocorrer. Seguindo. Na mãe, o chakra esplênico e o genésico são muito alterados. O chakra esplênico fica sobre o baço, né? E é muito afetado. Um exemplo interessante do RH negativo. A mãe, quando é RH negativo, e quando casado com homem RH positivo, e tem vários filhos RH positivo, a mãe pode produzir anticorpos contra o feto. E isso pode determinar o aborto. Se a gente for, né, um caso de eritroblastose fetal, se a gente for olhar a ficha kármica dessa senhora, quando há aborto por RH espontâneo, vai observar que esse aborto aqui aconteceu no terceiro ou quarto filho, porque no primeiro, no segundo e no terceiro não tem anticorpo suficiente. Então dá uma icterícia, né? Ele nasce cheio de icterícia, trata e fica bom. Quando chega no terceiro ou quarto, às vezes a criança não chega a desenvolver um aborto. Quem é o espírito que reencarna aqui? Aquele que provocou o aborto, que incitou o aborto, o ex-marido, ou ex-enfermeiro, o pai que obrigou a filha a abortar, etc. E a mãe, que fazia os abortos, entende? Ela começou a fazer do terceiro e quarto em diante. Porque o primeiro, segundo, terceiro, tudo bem. 3 filhos, mais do que 4 eu não quero. Não existe pílula anticoncepcional, não existia naquela época, fazia os abortos. Então lesou e no inconsciente fica gravado na sequência, certo? E agora, no terceiro ou no quarto, vai ocorrer o fenômeno. Ó, desarmonia gravada em sequência cronológica. O chakra coronário da mãe pode ser afetado também. Muitas vezes há uma hiperexcitação nervosa, uma distonia do chakra coronário, podendo levar a depressão, psicose e influência obsessiva espiritual. Seguindo? O chakra cardíaco da mãe pode ser afetado, no caso dela ter feito abortos, né? Pode haver um desequilíbrio afetivo. Isso faz ressonância com o seu passado, que agrava a situação. Altera o chakra cardíaco, o coração, a pressão arterial e pode favorecer a eclâmpsia em gestação também. Seguindo? Em outra gestação, né? O pai que induziu o aborto, forçou o aborto, orientou para o aborto. Chakra coronário aqui em cima, onde está a intelectualidade, o comando dos chakras, tá? Ligado ao cérebro. Ele foi o mentor intelectual do aborto. O chakra coronário costuma ser afetado. Suas ondas mentais atraem outras semelhantes. Núcleos energéticos do passado são estimulados, abre um canal anímico e abre sintonia com o obsessor. Seguindo? Aqui está o obsessor com uma frequência de vibração. Quando há uma expansão de consciência, as energias dele, então, entram em sintonia com o obsessor. Seguindo? Vamos adiante. Esse chakra coronário desarmônico no pai pode favorecer em outras encarnações a epilepsia e a distúrbios mentais. Vejam bem, ninguém está afirmando que todo mundo que tem epilepsia foi por isso, claro.
mas é uma das causas. Tá? Nem todo mundo que mandou fazer aborto vai ser epilético depois. Também não é regra geral. Tudo isso é relativo, cada caso é um caso diferente. Seguindo. Revolta do abortado. E essa energia agrava a questão do chakra do pai e da mãe. Né? Às vezes o chakra genésico do pai também é afetado. Pode mostrar aqui. Esse chakra genésico desarmonizado automaticamente programa fragilidades, doenças nos testículos, certo? E alterações hormonais. Seguindo. Médico, consequências. Quando o médico é responsável. Quando o médico induz a fazer o aborto, certo? Quando o médico faz aborto e não deveria fazer. Ou enfermeiros, técnicos, etc. Né? Há fatores agravantes e há fatores atenuantes. Se lembra da história, aquele médico que, conduído, disse que fazia tudo de graça até para fazer o aborto do anencefalo com pena do casal? Evidentemente que há um atenuante muito grande se ele fizesse, porque ele estava fazendo com uma determinada intenção. Né? Agora, fatores agravantes de várias ordem, né? Toda lei é universal. Gravidade. Eu posso ignorar a lei da gravidade, mas se eu jogo uma pedra para cima, a lei faz com que a pedra caia. E mesmo ignorando, o espírito abortado vai ficar aborrecido ou pode haver consequências sobre o médico em graus diferentes. Né? Seguindo. E nós estamos vivendo hoje uma situação onde o Conselho Federal de Medicina está apresentando uma proposição para libertar o aborto. Nós queremos deixar gravado aqui, para o mundo inteiro, para a Austrália, para todo mundo, que nós somos pessoalmente totalmente contra essa posição. Né? Por tudo isso que a gente explicou e por muito mais que a gente sabe. Né? Mas, infelizmente, não somos nós que decidimos. Né? Como ninguém de vocês é responsável pelo que o prefeito, o governador, que a gente votou, deixou de votar, né? Que está representando a nossa opinião, nossa posição, é o Conselho Federal de Medicina, através de um presidente, que nós não concordamos. O médico assimila consequências, assimila vibrações de angústia do abortado, de vingança do abortado, de desespero, de revolta. Ah? Seguindo. Pode-se notar formas ideoplásticas, formas pensamentos viscosas, aracneiformes, desagradáveis, que são descritas pelos espíritos nesses ambientes de aborto. São formas horrorosas, né? Campos de vibrações terríveis. Seguindo. E é comum haver vampirização em clínicas clandestinas de aborto. O que é vampirização? Espíritos que se alimentam de fluido vital. Vampirizam. Não chupam sangue, mas sugam fluido vital daqueles abortos que estão sendo efetuados ali. Então há espíritos vampiros, chama-se, tem até um artigo ali sobre isso, uma revista, que efetuam essa absorção de fluido vital. Adoecem fisicamente, desestabilizam o ambiente afetivo e desestruturam-se psiquicamente. Seguindo. E quais as consequências para o nosso amiguinho espírito que foi abortado? Os atrasados agridem aquelas vibrações aqui e agravam a sua própria situação, infelizmente. Seguindo. Podendo chegar ao processo de ovoidização. O que é ovoidização? É o seguinte. O corpo espiritual tem moléculas que têm energia cinética, que vibram. Os pensamentos de vingança, de ódio, etc., vão concentrando essas moléculas do corpo astral. Ele vai adensando, podendo até chegar à ovoidização, a inconsciência total, provisória, claro, perda de consciência, e eles assumem formas ovoides, que levam a tratamento anos e anos na espiritualidade para recuperar, às vezes só reencarnando também. Seguindo. E quando são espíritos evoluídos que iam reencarnar, eles choram, lamentam a oportunidade perdida,
todo o trabalho que iam executar, as missões a serem cumpridas, as profissões que iam executar, os reencontros amorosos que iam ter, tudo isso é perdido por muito tempo e eles lamentam profundamente a situação, evidentemente não agridem porque são espíritos compreensivos. Seguindo. Aqui está uma porta aberta, com o coração, com uma energia de afeto e de amor, pode mostrar. A adoção, aquilo que é a pergunta que o Henrique trouxe. Muitas vezes é uma porta aberta para a solução de pessoas que fizeram aborto. Pode mostrar? Pode mostrar novamente. Aqui está um exemplo da nossa amiguinha aqui, né? Da nossa amiguinha, essa cadela aqui na Rússia, amamentando filhotinhos de tigre, abandonados pela mãe em zoológico na Sibéria. Então, dando exemplo para muita gente, né? Sem preconceito de nenhum, né? Nem medo, né? Muito bem. Então, meus amigos, pode. Meus amigos, a gente apresentou isso, vamos abrir, nós temos aqui uns 20 minutos, né? Para a gente abrir perguntas sobre reencarnação, gestação, aborto, questões relacionadas ou outras questões, se vocês desejarem, né? Eu não sei se o Francisco lá e a Giovana estão lá em linha Blumenau, não? Não? Muito bem. Vamos lá. Alguém gostaria de levantar alguma questão? Na internet também não houve nenhum questionamento por enquanto? Tem bastante informação, né? Eu penso, doutor Ricardo, que o senhor podia enfatizar um pouco mais a questão do pai e a mãe que induziram um aborto, fizeram um aborto e se sentem culpados com remorso em relação ao fato. Pois é, Henrique. O que nós poderíamos dizer para essas pessoas? Que se eles se sentem culpados, isso pode ser encarado de uma forma positiva ou tomar um caminho negativo. O caminho negativo seria fixar-se na culpa, permanecer na culpa, permanecer na energia de autorrecriminação, de autocondenação e não tomar nenhuma atitude positiva. Isso acabaria determinando adoecimento físico, adoecimento com lesões, predisposições a doenças e questões de depressão, de tristeza, de melancolia, de perda de ânimo para o trabalho, enfim, poderia levar a uma sequência de desequilíbrio, tá? Desajustes entre o casal, que acaba às vezes se separando, culpando um ou outro, enfim. Esse é um caminho equivocado. Agora, se eles se sentem culpados e isso tiveram se essa situação tiver uma orientação para que eles passem a tomar esse sentimento de culpa inicial com um arrependimento e uma postura construtiva, isso pode ser saudável. Quer dizer, já cometeram um equívoco, mas todos nós cometemos vários equívocos na vida, nessa ou em outras. Então isso pode ser ponto de partida para a busca de um trabalho solidário, para a busca de um crescimento, para a busca de um apoio, para a busca de orientação a outras pessoas que estão pensando em fazer aborto. Então eles precisam ser tratados, orientados e se tornarem agentes positivos nesse sentido. E falta muita gente trabalhando em orfanatos, trabalhando em berçários, trabalhando em assistência às crianças necessitadas, orientando de várias formas, né? Todo mundo pode colaborar, né? Então, é o caminho. Não sei se ficou claro, teria alguma coisa mais a
acrescentar ou sugerir, se teria mais algo a acrescentar? Microfone? Não? Então tá certo. Muito bem, vamos adiante. No caso de um aborto, tudo bem, a criança, e uma jovem no aborto vem a desencarnar também, esse espírito dessa mãe, digamos assim, como é que vai proceder um retorno interrompido? No caso da mãe e a criança, os dois desencarnarem, né? Porque há muitos casos em que aborto e a gestante morre no próprio aborto, né? Porque daí tem um espírito também que teve uma interrupção de programação. Sim, exatamente. Há várias situações. Há situações, por exemplo, onde ocorre um aborto espontâneo por uma doença, por um problema. A mãe tem um sangramento, busca assistência, busca o médico, busca a maternidade, e mesmo ela procurando assistência naquele aborto espontâneo, às vezes é uma hemorragia violenta e ela desencarna, e o bebê também, o espírito ligado ao bebê também desencarna. Neste primeiro caso, eles são recolhidos em maternidades nas colônias espirituais, certo? Existem maternidades lá, existem berçários. Esse espírito chega na forma de feto, certo? De bebê, e se ele puder reencarnar dentro de pouco tempo, de alguns meses aproximadamente, ele é mantido lá, trabalhado, orientado, para que facilite a sua reencarnação dentro de algum tempo. No entanto, se ele não puder, por vários motivos, ou não dever reencarnar nos próximos meses ou anos, então ele lentamente é acordado, ele se desenvolve, ele vai assumindo um crescimento, com o amparo de equipes especializadas, técnicos, médicos e tudo mais, né? E ele então volta à forma adulta de uma vida anterior, e depois de muitos anos ele é preparado para reencarnar novamente, né? No caso da mãe, ela também é recolhida lá num hospital, tratada, amparada, carinhosamente, né? É explicada a situação, muitas vezes leva muito tempo a entender, a acreditar, saber que muitas não sabem que a vida continua, imaginam que morreu, acabou, eu fico procurando Jesus, o céu, ou coisa parecida, os anjos, né? Então acham que, enfim, há pouca informação real a respeito, né? E levam muito tempo, mas depois são reequilibradas e reinseridas na vida espiritual. E reencarnam depois de alguns anos. No caso de a mãe provocar o aborto, ela buscar uma aborteira, buscar um médico que faça aborto, né, de uma forma inadequada, né, não ética, né, o que ocorre é o seguinte, é que os dois desencarnam, e aí vai variar de uma forma muito grande, né? Ele pode voltar à consciência e ficar perseguindo a mãe em zonas umbralinas durante muito tempo, ficar acusando, ou ele pode ser recolhido, isolado, entende? Por uma equipe de proteção da mãe, e ela ser levada a um local de educação, de reequilíbrio, etc., preparada há muitos anos para depois reencarnar. Então depende muito do grau de conhecimento, do grau de amor, do grau de agressividade, de intenção da mãe e do tipo de espírito que é abortado. Você vê que tem espírito que simplesmente lamenta a oportunidade, outros ficam violentíssimos, né? Depende do nível deles, né? É como alguém fecha a trânsito da gente, tem gente que quer matar o indivíduo, tem gente que ri, não é verdade? Né? Eu, por exemplo, comecei a fazer um tratamento comigo mesmo. No começo eu ficava brabo, depois ficando menos brabo, menos. Hoje eu estou na fase assim, vai com Deus, não sei o que, te diverte aí e tal, cuidado para não te machucar e tal. Quando eu comecei a fazer isso, minha mulher dizia, isso não é verdadeiro, isso aí é da boca para fora e tal. Por enquanto mas eu vou chegar lá. Hoje já é normal, o cara passa já. Então a gente vai se treinando, né? Então, na realidade, veja que são situações que cada um vai reagindo de um jeito, né? Muito bem, tem internet? Tem uma pergunta do Leonardo Fantin, de Biguaçu. Doutor, o vampirismo pode ocorrer em outros locais, como o desencarnar de uma pessoa adulta?
Todos nós temos fluido espiritual até na hora de desencarnar, então seria isto possível? Bom, o processo de vampirização ou de sucção de energia vital de alguém que está desencarnando pode acontecer num aborto, pode acontecer uma criança que desencarna num acidente de trânsito, pode acontecer num adulto, num hospital, em qualquer lugar. Depende do nível evolutivo do espírito. Alguém que está desencarnando, que está chegando à morte, que está fazendo uma prece, pedindo auxílio, alguém que foi um indivíduo útil, que foi um bom cidadão e tal, ele tem um campo energético que o protege, evitando o processo da vampirização. Os mentores conseguem evitar isso. Agora, o indivíduo violento, o indivíduo agressivo, um indivíduo criminoso, entende? Ele tem frestas enormes, entende? Então ele tem campos de vibração profundamente desequilibrados e pode, no momento que ele está desencarnando, aqueles fluidos estão ali, espíritos vampiros estão sugando essas energias. Então vai depender do nível de cada entidade. Sim. Ele continua e pergunta assim, ó, seria possível esses espíritos conseguirem sugar fluido de uma pessoa em uma fragilidade na hora de desencarnar? Sim. Infelizmente é possível, né? Infelizmente é possível, né? Porque há pessoas que mesmo perto da morte, elas continuam sendo ruins, elas continuam esbravejando, elas continuam desejando mal para os outros e tudo mais, né? Ou são pessoas irritadas, né? Não irritadas porque está com dor, é irritado mesmo energeticamente, né? Essas pessoas têm fragilidades e podem sofrer assim essas agressões, infelizmente. É considerado aborto o fato de uma mulher casada que deveria receber em seu lar um filho e não ter o porquê não lhe interessa? Desculpem. É considerado aborto o fato de uma mulher casada que deveria receber em seu lar um filho e não o tem porque não lhe interessa ser mãe e evita através de pílulas? Não é aborto, porque o aborto é a eliminação de um feto. Já houve a gestação, já houve a gravidez, e então está sendo eliminado por uma técnica qualquer. Isso é aborto. Tomar pílula anticoncepcional, que eu entendi a pergunta, né? Ela não quer engravidar, não toma pílula, não há aborto. Não está matando um espírito que está ligado a um feto, porque não tem feto, certo? Ela não engravida, né? Apenas ela está adiando compromissos, certo? Agora, dependendo dos compromissos que ela tenha, isso pode ter um grau maior ou menor de consequência, certo? Por exemplo, eu e minha companheira temos 4 filhos. Um dia eu estava fazendo palestra lá no Nordeste e alguém falou, pois é, mas aqui um amiguinho espiritual está dizendo que vocês deviam ter 5. Ele disse, então ele que vai esperar. Você vai ficar devendo. Vou ficar devendo. 4 é o nosso limite e ponto final. Entende? Tranquilo, é decisão nossa, tranquilíssima, entende? Tranquilíssima, né? Então a gente tem um livre-arbítrio, né? Tem um livre-arbítrio, né? É a nossa decisão. Se fica devendo, fica para a próxima vida mesmo. Agora, há situações que a pessoa não tem nenhum filho e ela assumiu alguns compromissos e isso pode gerar alguma dificuldade. Que dificuldade? Não sabemos qual foi o compromisso dela, com quantos ela se comprometeu, qual é a gravidade disso ou não. Então a resposta abre um leque de A até Z. Mínimo, médio, maior, né? Verdade. Então o ideal é que os casais que se casem constituam uma família, né? Agora, nem todos que não têm filhos têm dívidas por isso. Chico Xavier não tinha nenhum filho biológico. Não tinha nenhum filho. Divaldo Franco não tem nenhum filho biológico. E não tem nenhum problema com isso. Tem muitas outras atitudes, né? Madre Teresa de Calcutá não casou, né? Mas também não tinha filhos nenhum, mas tem um trabalho maravilhoso, tem créditos enormes, né? Então tudo é relativo. Também nem precisa ser um grande missionário, pode ser um indivíduo útil à sua família, à sociedade, etc. Né? Tudo é relativo. Tem que consultar um psiquiatra chamado travesseiro da consciência. A gente coloca a cabeça no travesseiro e pensa. E a gente sabe a resposta. Cada um tem um travesseiro e a consciência individual. Mais alguma? Então vamos lá.
Pode-se dizer que um espírito que sofre aborto está resgatando uma falta que tenha cometido no passado? O aborto pode ser para o espírito reencarnante uma prova ou expiação? De quem que faz a pergunta? É uma pergunta que eu selecionei aqui. Ah, certo, ótimo. Muito bem. Então, o seguinte, o aborto pode ser um processo expiatório, sim, na seguinte circunstância. No caso de aborto espontâneo, por exemplo, por necessidade de harmonização das energias. O chakra do espírito está doentinho, o chakra da mamãe está doentinho, ou seja, tem desequilíbrios energéticos de vidas passadas, ela vai engravidar, ele vai reencarnar, então há a experiência da tentativa da gestação, que é infrutífera, que não consegue completar, mas a experiência de passar por aborto drena as energias e expia as vibrações, reequilibrando. E pode ser uma prova assim, porque às vezes a mãe precisa ser, ou alguém precisa ser testada algumas vezes em função das suas vidas anteriores, né? Muito bem, nós estamos quase no horário, mas se tiver alguma pergunta mais... Tem mais... Deu? Alguém da auditório teria mais alguma questão? Senão nós vamos agradecer, tudo bem? Nós vamos agradecer a presença de todos, né? O pessoal da internet, nossos amigos aí de vários países, cidades, né? Um abraço aí para o pessoal da Austrália, para o Luiz Anjos, né? Pessoal aí para a Dona Conceição, que é portuguesa, né? Os aqui nos acompanham de vez em quando na internet também. Queridos amigos, sintonizamos com a equipe de luz, sintonizamos com nossos mentores espirituais, solicitando que seja derramado sobre nós esse fluxo maravilhoso, essas energias tão agradáveis, perfumadas, luminosas, e que possamos distribuí-las com alguém que a gente ame, com alguém que necessite, com alguém que a gente gostaria de trocar essas energias, fortalecendo essa pessoa amiga e também outras pessoas necessitadas, alguém que a gente escolha mentalmente e que necessite de reequilibrar a sua aura, seu campo energético, com essas energias de amor que aqui enviamos. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião.